Hoje o nosso tema vai ser varizes no esôfago e no estômago. Você já ouviu falar desse problema? Sabia que no estômago e no esôfago também podem surgir varizes? E por que essas varizes aparecem ali? Quais são os riscos dessas varizes nesse local? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, dor e inchaço nas pernas, varizes, embolia, artérias entupidas, se inscreve aí no canal. Toca no sininho para ativar as notificações e você ser avisado de tudo que acontece por aqui. Já aproveita para clicar no gostei. Isso impulsiona o nosso trabalho, a gente alcança mais pessoas com informação de qualidade e você nos ajuda até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são tirados de comentários que vocês deixam aí. Então já aproveita, vai lá, deixa o seu comentário, a sua dúvida, e a pergunta que o nosso time selecionou hoje foi a seguinte: Dr. Antônio, boa tarde, fale sobre varizes no esôfago, que desencadeia esse problema. Desde já lhe agradeço. Então esse vai ser o nosso tema de hoje, varizes no estômago e no esôfago. As varizes no esôfago, na verdade, são veias dilatadas. Isso que é uma varize, pessoal. Varizes são veias dilatadas que acontecem em qualquer lugar, e geralmente elas estão localizadas na porção inferior do esôfago, bem próximo do estômago, que inclusive também podem se estender para o estômago em casos muito severos, gerando varizes gástricas. Então, varizes no esôfago, no estômago, varizes nas pernas, hemorroidas, que são varizes na região anorretal, varizes na região vaginal, varizes, por exemplo, também na região escrotal no homem, que é a varicocele. Tudo que é varizes, pessoal, são veias dilatadas e está acontecendo uma má circulação naquele local. Se não fossem veias doentes, eram veias boas, não se chamavam varizes. Então, varizes são veias dilatadas onde o sangue não está circulando direito. Então, a gente tem veia no corpo todo. Tem veia no braço, na perna, no cérebro, no intestino, no esôfago, tudo quanto é lugar tem veias e elas podem se dilatar. Então, no nosso cérebro, por exemplo, não tem veia? Pode ter trombose no cérebro. No pulmão, pode ter, por exemplo, no intestino, no fígado, todo local do corpo tem uma veia, pode ter má circulação e surgir varizes. E essas varizes no esôfago, elas são mais comuns em pessoas que têm problema no fígado. A principal causa de varizes no esôfago e no estômago são as doenças hepáticas, sejam elas quais forem, principalmente por conta que um fígado danificado vai fazer com que o sangue que geralmente vem do intestino e passa pelo fígado, ele seja direcionado, já que o sangue tem dificuldade de passar no fígado, esse sangue vai ser distribuído para as veias menores, como por exemplo veias do esôfago e do estômago, para eles poderem chegar no nosso coração. Então as veias, já que o fígado está doente, o sangue não passa ali, ele começa a achar vias laterais, estômago, esôfago, para poder chegar até o coração aquele sangue. E nessas veias do fígado doente, geralmente acontece a hipertensão portal, já que a maior veia do fígado, a mais importante na verdade, uma das mais importantes é a veia porta. Então quando o fígado doente está doente, a gente tem a hipertensão portal, que é a principal causa de varizes esofágicas e no estômago. E a dilatação dessas veias no esôfago pode levar a hemorragias graves, que podem ser até mesmo fatais. A ruptura das varizes do esôfago e do estômago é uma emergência médica e geralmente não é trombose que acontece nessa topografia. É o rompimento dessas veias causando hemorragia digestiva. E para quem não conhece, o esôfago ele é um tubo muscular longo, estreito, que vem aqui da nossa boca para levar comida para o nosso estômago. Ele começa na parte de trás da nossa garganta, desce pelo peito, próximo do coração, entre os nossos pulmões e chega no estômago. Nos adultos, o esôfago vai medir aí 25 a 30 centímetros de comprimento e ele pode ser acometido por diversas doenças, como por exemplo refluxo gastroesofágico, que é quando a acidez do estômago vem para o esôfago que não está preparado para receber todo esse ácido. No esôfago a gente pode ter esofagite, pode ter câncer de esôfago e varizes esofágica, que é o tema do nosso vídeo de hoje. A principal causa dessas varizes, como eu te falei, é a doença no fígado. E a principal doença no fígado é a cirrose hepática. A cirrose é uma condição onde o fígado normal ele é danificado, ele vai sendo substituído por tecido cicatricial e aí aumenta a resistência nesse fígado. Como o sangue tem dificuldade para passar pelo fígado,
ele vai para as veias do estômago e do esôfago, causando essas varizes. Então essas cicatrizes no fígado, que impede o fluxo normal de sangue pelo fígado, aumenta a resistência na veia porta, causa hipertensão portal, e essas veias que chegam no fígado por estarem com muita resistência, esse aumento dessa pressão que causa essa hipertensão portal, dessa forma, esse sangue vai sobrecarregar as veias do estômago e do esôfago. Então, a gente tem que tentar entender que, na verdade, isso é uma manifestação, essas varizes no estômago geralmente é secundário, é uma manifestação de uma doença hepática grave, já que o sangue acaba encontrando essas veias do estômago e do esôfago para poder chegar ao coração. E essa sobrecarga que dilata as veias do esôfago. E como essas veias não estão acostumadas a lidar com tanto fluxo sanguíneo, elas vão ficando com a parede fraca, dilatando, gerando essas varizes, e elas dilatam tanto a ponto de romper. E é quando sangra que deu a zebra, que dá o problema. O sangramento pode ser expressivo e até mesmo levar a pessoa à morte. A cirrose hepática ela pode ser causada por vários fatores, incluindo hepatites virais, como por exemplo a hepatite B e a hepatite C, são causas de cirrose. O consumo excessivo de álcool é muito comum no Brasil, no nosso país. As doenças hepáticas relacionadas à gordura, a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, principalmente por pessoas que têm um abuso de carboidrato e açúcares na sua alimentação. E pessoas também com doenças infecciosas, como a esquistossomose, que é causado por um vermezinho chamado Esquistossoma mannsoni. E também doenças autoimunes. Existem hepatites autoimunes, hepatites medicamentosas, tudo isso podem ser causas de cirrose no fígado. E as varizes de esôfago é uma manifestação secundária de um fígado doente. As varizes no esôfago geralmente elas são descobertas durante um procedimento chamado endoscopia digestiva alta. Você não consegue enxergar as varizes do esôfago pela barriga. Geralmente quando a pessoa faz uma endoscopia, a gente vai colocar um materialzinho que é um endoscópio. É uma mangueirinha onde a gente insere pela garganta, claro, com a pessoa sedada, um tubo flexível chamado endoscópio pela boca do paciente, e esse tubo, né, com a pessoa sedada, ele vai para a pessoa tolerar esse procedimento, claro. Esse endoscópio ele vai ter uma luz e uma câmera ali na ponta, e aí a gente vai ver o esôfago, o estômago e até mesmo a parte do intestino. A gente vai pesquisar varizes no esôfago, varizes no estômago, úlceras no estômago, úlceras no intestino. Então a endoscopia digestiva alta é o exame que faz o diagnóstico das varizes esofágicas. E se elas forem encontradas durante o exame, a gente precisa entender qual que é o risco de sangramento para a gente poder propor algum tratamento, que vai desde remédios até, por exemplo, o tratamento dos endoscópios. Existem algumas escalas para a gente poder entender qual o grau de preocupação que a gente precisa ter com essas varizes, mas outros exames como ultrassonografia, tomografia, ressonância, eles podem até ser usados para a gente avaliar a saúde global da pessoa, até mesmo exames de sangue, para tentar entender qual doença que está causando aquela pressão, para tentar entender também através, por exemplo, de uma elastografia hepática, que é um ultrassom especial do fígado. Tudo isso ajuda a gente a entender, mas é a endoscopia que é o procedimento padrão ouro para a gente poder tanto achar quanto até mesmo tratar as varizes do esôfago. Como eu te falei, o principal risco dessas varizes é sangrar. Raramente, por exemplo, a gente vai ter trombose nessa topografia. As veias do esôfago e do estômago dificilmente vão trombosar. Quando trombosa, eu vou te falar que é até algo bom, porque diminui o risco de sangrar, mas o mais comum mesmo de acontecer é o sangramento. É mais fácil ter uma trombose no fígado do que no esôfago, para te falar a verdade. A complicação da varizes esofágica e gástrica não é trombose, é sangramento. E esse sangramento mata por conta de uma hemorragia digestiva. Quando a gente encontra varizes do esôfago e elas estão a ponto de romper e de sangrar, isso geralmente é uma emergência médica e pode ser, como eu te falei, até mesmo fatal se a gente não tratar imediatamente ou o sangramento for muito volumoso. Então, os sangramentos da varize esofágica pode causar vômitos com sangue, pode causar quedas de pressão, onde a pessoa fica tonta, perde a consciência de forma súbita, pressão baixa. Esse sangue que a pessoa faz o vômito pode ser vermelho vivo ou pode ter um aspecto de borra de café, inclusive pode até mesmo causar fezes enegrecidas, fezes pegajosas.
Essas fezes podem espumar quando a gente coloca água oxigenada nessas fezes, já que a água oxigenada reage com o sangue, se a perda sanguínea for muito importante, e até mesmo a gente pode ter uma queda súbita da pressão a ponto da pessoa não resistir. Então, em caso de sangramento severo, a gente tem até mesmo risco de colapso circulatório, de choque circulatório, já que uma perda sanguínea muito importante para o intestino, às vezes a gente pode não perceber. Então demora a passar no intestino até sair pelas fezes, ou a pessoa pode não apresentar vômito exteriorizar, ou seja, entre aspas, ela está sangrando, um sangramento interno dentro do intestino que às vezes a gente não consegue identificar em algumas pessoas. E aí a gente precisa pensar em tratar. Já essas varizes de esôfago, a gente tem desde medicamentos de remédios, como por exemplo, beta-bloqueadores como atenolol, propranolol, até mesmo nitratos, que a gente pode usar para tentar diminuir a pressão na veia porta e até mesmo controlar a pressão arterial para essas veias não ficarem muito sobrecarregadas e isso diminuir o risco dessas varizes sangrarem. Um dos beta-bloqueadores, como eu te falei, mais usados é o propranolol, mas você tem que entender também que ele pode causar problemas em algumas pessoas, como por exemplo quem é asmático, e outros remédios como terlipressina e tal, são remédios mais complexos que a gente usa em hospital. Na verdade, quando a gente tem um risco de sangramento imediato, a gente tenta resolver aquela veia doente. Então, durante a endoscopia, a gente pode ir ali fazer a ligadura elástica dessas varizes. A gente pega um elástico que amarra aquela veia doente para que ela não se rompa. Então, a ligadura elástica é um dos procedimentos mais úteis para a gente poder tratar varizes esofágicas. Existem até mesmo aplicações, igual a gente faz na perna, injeta um produto cáustico nas veias por endoscopia, mas a ligadura elástica costuma ser mais fácil da gente poder executar, tá certo? Então existe a aplicação de vasinhos em mulheres também por endoscopia para esclerosar, secar essas varizes do esôfago, só que a ligadura elástica costuma ser o procedimento padrão que a gente usa para a maioria das pessoas. Então, pessoal, tem outros procedimentos também, aí você deve estar pensando assim, mas e o fígado doente? Existem até alguns tratamentos para a gente poder tentar aliviar aquela pressão sanguínea sobrecarregada na veia porta, no fígado, chamado de TIPS, que são procedimentos onde a gente vai fazer desvios no sangue dentro do fígado para a gente tentar aliviar aquela congestão hepática, mas na maioria das vezes a cirrose, a gente só consegue tratar ela com transplante hepático. Não tem como você fazer um fígado cirrótico voltar ao normal, transformar aquelas células que morreram e viraram cirrose em células normais novamente. Então, para pessoas com doenças muito graves no fígado, o que a gente precisa pensar em fazer para ajudar essa pessoa não é nem ficar ligando as varizes do esôfago, é pensar logo no transplante hepático, já que o foco, a origem do problema está no fígado doente, no fígado cirrótico. Esses tratamentos podem ser muito eficazes, mas cada caso tem um potencial, de complicação. Então, se a gente tem uma pessoa, por exemplo, que a gente tenha uma saúde já comprometida, talvez a gente precise ser um pouco mais enérgico para tratar essas varizes pelo potencial. Além disso, a causa subjacente das varizes esofágicas, que é a cirrose, a gente também tem que tentar prevenir a progressão dessa doença. Então você tem que tentar entender se a cirrose é alcoólica, parar de beber. Se a cirrose for por vírus, por exemplo, da hepatite, tentar tratar esses vírus. Então a gente não pode simplesmente deixar a causa da cirrose progredir, não. A gente tem que tentar frear essa doença, já que ela vai perpetuar as varizes no esôfago e ela sim é um problema muito grave de circulação envolvendo órgãos como o fígado, esôfago e estômago, e você precisa se preocupar de verdade em combater a má circulação nesses locais, porque o potencial de ter uma complicação grave, até mesmo fatal, é muito importante nessas pessoas. Então, pessoal, tem vários vídeos aí no canal, inclusive sobre trombose no fígado. Explora o nosso canal, tem muita dica importante para te ajudar a combater a má circulação, mas se esse vídeo foi importante para você, te trouxe muita informação de qualidade, se faz sentido para você, clica aqui embaixo no valeu demais, no coraçãozinho e deixa sua contribuição para apoiar o nosso canal a crescer e ajudar mais pessoas também. Tenho duas dicas finais para te dar que estão na descrição desse vídeo. A primeira é o nosso e-book gratuito para você fazer o download. Lá tem 10 dicas práticas para te ajudar a combater a má circulação. E na descrição desse vídeo também nós temos o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado onde você vai ter 2 benefícios. O primeiro é entrar em grupos exclusivos do WhatsApp
você vai estar em contato comigo, com a minha equipe, para tirar dúvidas, para te ajudar no dia a dia, e você vai ter também um plano de ação que a gente vai te entregar, um passo a passo montado, para você ter certeza que está fazendo tudo que está ao seu alcance para combater a má circulação de verdade, para proteger as suas veias da forma certa, para de verdade mesmo diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Então, se faz sentido para você, vai na descrição desse vídeo, conheça o SOS Má Circulação e Trombose e se inscreva para o nosso programa avançado. Se inscreve no canal, clica no gostei e deixa para mim um comentário. Quero saber aí se você conhece alguém que tem varizes no esôfago, se você já sabia que isso era possível, que existiam varizes nesse local, então compartilha comigo aí o que você tem dúvida, sua dificuldade, sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada pelo nosso time também, então deixa um comentário para mim nesse vídeo, me ajuda até a entender o que está passando aí do outro lado da tela, para eu trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Te espero no próximo vídeo, até lá!